advogado é obrigatório no processo de inventário? Quando falamos em inventário, muitas pessoas torcem o nariz, pois logo pensam nos custos e em ter que lidar com dois tipos de pessoas que são difíceis, os advogados e os familiares. Eu compreendo essa relação de amor e ódio que vocês têm com esses dois grupos de pessoas, mas o que eu quero que vocês pensem hoje é o que é necessário saber antes de contratar um advogado para o seu inventário. Acompanhe o vídeo. Olá, eu sou Josilene Rosa, sou advogada de famílias e heranças. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal nós só falamos de processo de inventário e de partilha em vida. Então, se você está passando por um processo de inventário ou é inventariante, já fica obrigatório se inscrever no canal para não ficar por fora de nada que acontece por aqui. Se você precisa planejar a sua herança e quer evitar que os herdeiros entrem em conflito após a sua partida, acompanhe os meus conteúdos aqui e lá no Instagram, pois eu sempre posto e compartilho dicas e informações que são relevantes e que podem ajudar as famílias brasileiras. Após avaliar dezenas de processos de inventários, dos mais simples aos mais complexos, eu quero fazer algumas reflexões aqui sobre os advogados em um processo de inventário. Primeiro, devemos saber que o inventário é obrigatório quando o falecido deixa bens em seu nome. E um advogado também é obrigatório em todo o processo de inventário. Mas a advogada aqui não é a vilã, não foi eu que fiz a lei. Saiba que eu não sou monstro nessa história, afinal eu só estou trabalhando. Em regra, se você chega para qualquer advogado e pergunta se ele faz inventário, ele vai te dizer que pega o processo. E sabe por quê? Pois quando falamos de inventário, falamos de processos que envolvem bens. Isso significa altos honorários para os advogados. Mas eu quero te deixar uma pergunta e uma reflexão aqui. Você vai ter coragem de entregar responsabilidade e administração de seus bens para qualquer advogado? Muitas vezes aquele bem é o único bem da vida da pessoa. Ela só tem aquela casa para morar. Você vai contratar qualquer advogado para tocar o seu processo de inventário? Pensem bem e tomem muito cuidado com quem vocês estão contratando para atuar no processo de inventário de vocês, pois não dá para ser feito de qualquer maneira. É preciso pensar bem e tomar boas decisões na hora de contratar um advogado para o seu processo, pois depois as coisas podem se complicar durante o processo de inventário. E um advogado que é generalista, muitas vezes não vai saber resolver essas demandas que surgem durante o processo de inventário. Afinal, quando você vai no médico, você procura um especialista ou um clínico geral. Considerações que oriento que vocês buscarem. Só o advogado especialista saberá usar as melhores estratégias para fazer o processo andar mais rápido e ficar mais barato. Para isso, dois questionamentos fundamentais devem conduzir a sua decisão. O advogado que eu estou contratando sabe os meandros, os detalhes da lei do seu estado? Ele conhece as decisões dadas pelos juízes da sua cidade? Na lida dos processos, nós vemos que muitas pessoas requerem dentro do processo de inventário várias coisas que não se aplicam naquele estado. Então, a contratação de um advogado que saiba bastante sobre a legislação daquele estado, as decisões judiciais que aquele juiz toma, é fundamental para agilizar o processo de inventário. Será que o advogado que eu estou contratando é especialista nessa área? A advocacia e a medicina têm esse ponto em comum. Quando você sai da faculdade de medicina, você é um clínico geral, daí você se especializa para poder atender problemas mais sérios. Ninguém deixa um clínico geral abrir a cabeça de uma pessoa, pois existe um neurologista e um cirurgião que são especialistas nisso. A advocacia funciona da mesma forma. Você sai da faculdade com um conhecimento geral sobre herança, mas só na especialização que você vai saber os detalhes para fugir de algumas situações que podem acontecer durante o processo de inventário. Então pense, o advogado que você está pensando em contratar
tem experiência em situações semelhantes para poder avaliar os riscos e expectativas de resultado em seu caso? Muitas vezes nós observamos processos de inventários que ficam anos agarrados na justiça. E quando pegamos para analisar, já passou 3 ou mais advogados no processo e quase ninguém fez nada. Cabe destacar ainda os casos em que o auxílio de um profissional especializado é mais imprescindível ainda, que é quando existe briga entre os herdeiros. Vocês têm que entender o seguinte: quando os herdeiros não entram em acordo, sempre será obrigatório o processo judicial de inventário. E aí você tem que pegar alguém que vai ser bom para brigar pelos seus direitos dentro do processo de inventário. Então tome muito cuidado com aquela questão de o mesmo advogado para todos os herdeiros. Isso só vale quando há acordo e transparência entre as partes. A gente não pode ser inocente. Nós só nos decepcionamos com aquelas pessoas que a gente espera algo. Então sempre se lembre, não existe uma causa ganha. A advocacia é uma atividade de meio, ou seja, um profissional que atue de forma a defender os seus direitos é necessário para garantir o resultado que você almeja. Por essa razão, a escolha de uma assessoria e um advogado especializado assegura a melhor utilização dos meios processuais. Na verdade, uma advogada de inventário é a pessoa que irá te ajudar a reduzir os custos, pensar em estratégias que façam o processo andar e acabar mais rápido. Ela também te ajuda em todo o trâmite burocrático do processo de inventário. São inúmeras as situações que exigem do advogado, da advogada, uma postura dinâmica, prática e especializada dentro do processo de inventário, porque afinal, algumas doações podem ser canceladas total ou parcialmente, novos herdeiros podem aparecer no decorrer do processo de inventário, os bens também podem estar regulares, a venda de bens também deve ser feita da forma que gere menos prejuízo para a família. Se a gente souber de bens que estão sendo escondidos dentro do processo de inventário, cabe ação de sonegação, que é uma outra ação judicial. Fazer toda a partilha na hora, lá no final do processo, já na fase de sentença, é necessário você ter cálculos e avaliar realmente a sucessão hereditária. E também tem a questão do imposto, que é um procedimento administrativo feito junto à Secretaria de Fazenda de cada estado. É necessário que o advogado saiba não só calcular, mas também impugnar esse imposto se a correção do índice, por exemplo, estiver errada. Então são diversas as questões que podem complicar um processo de inventário que muitas vezes parece simples. Está gostando do conteúdo até aqui? Então curte esse vídeo e se inscreve no canal. Me ajude a compartilhar mais informações por esse Brasil e não se esqueça de apertar o botão de like aqui embaixo e de compartilhar. Concluindo, situações semelhantes podem ser encontradas em negócios que envolvem riscos ambientais, questões tributárias complexas e adicionais, questões trabalhistas e empresariais podem surgir no processo de inventário e são várias outras particularidades que podem repercutir em grandes prejuízos futuros se não forem avaliadas previamente em conjunto com um advogado especializado. Afinal, é aquele velho clichê: o barato pode sair caro sim. Eu quero te fazer um convite. Lá no Instagram, todos os dias eu estou dando dicas sobre doação, planejamento da herança e também sobre inventário. E também mostrando um pouco mais da minha rotina como advogada. Então, se você quer me conhecer um pouco mais, passa por lá também. O vídeo fica por aqui. Tchau!